Marcos capítulo 5, versículos 41 e 42, diz assim: E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Somente até aqui. O Senhor Jesus aqui opera mais um milagre extraordinário. Um pai desesperado vai até ele, o chamando para que fosse à sua casa, porque a sua única filha estava doente, moribunda, à beira da morte. No caminho ele recebe a trágica notícia: a filha morreu. Aquilo abalou aquele homem. Mas o Senhor Jesus disse a ele: não temas, crê somente, eu estou contigo, eu estou no controle, eu vou na tua casa, eu vou mudar essa história. Jesus entra naquela casa, a menina estava morta, mas naquela casa entrou o autor da vida e o milagre aconteceu, a menina se levantou e o mesmo Senhor Jesus que entrou nesta casa e operou este milagre, tem poder de entrar na tua casa, tem poder de entrar na tua família, tem poder para operar milagre na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo, bendito, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vá derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, nos relata o Evangelho que o Senhor Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, como diz Lucas 8, verso 1, pregando e ensinando, anunciando a respeito do reino de Deus, pregando o Evangelho do reino. Muito bem, ele começou o ministério na região da Galileia, era uma região do norte de Israel. E a cidade de Cafarnaum era meio que o quartel-general, meio que a base ali do ministério do Senhor Jesus. Em Cafarnaum foi de onde saíram alguns discípulos, dentre eles o André e o Pedro, o Tiago e o João, eles eram de Cafarnaum. Em Cafarnaum também ficava a casa da sogra de Pedro, que Jesus, em determinado momento, entra lá e cura a sogra do Pedro. Ele ia então em diversos lugares, mas regressava a Cafarnaum. E um desses regressos, ele está regressando a Cafarnaum, e nos diz o versículo 21, vamos ler aqui, Marcos 5, verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, voltando a Cafarnaum, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus chega, uma multidão se reúne. No meio dessa multidão, gente de todo tipo, desde pessoas saudáveis, fisicamente falando, até enfermas, de tudo que é tipo. Mas em meio a essa multidão, chega um pai desesperado. E o texto diz quem é esse pai, dá um nome, Jairo. E diz quem ele era, o que ele fazia. Ele era um dos principais da sinagoga. Ele vendo Jesus, ele se prostrou. Se ele era um dos principais da sinagoga, ele era fariseu. Fariseu, na época de Jesus, era um grupo. E no começo do ministério de Jesus, era um grupo religioso que não acreditava que Jesus era o Messias. A maioria unânime dos fariseus também eram homens, pessoas de posses.
A filha dele fica doente, a única filha. A Bíblia não diz qual foi a doença. Qual foi? Não diz. Fato é que ela adoeceu e a doença foi avançando. Muito provavelmente ele levou em todos os médicos que conhecia, levou a menina para ser examinada, deu os remédios que os médicos falaram, recomendaram, não é? Muito daquilo que a medicina diz ajuda e resolve, é verdade ou não é? Mas tem coisa que a medicina não alcança, tem coisa que a medicina não resolve, tem coisa que é só o Todo-Poderoso para resolver. No caso aqui dessa menina, os médicos, os tratamentos, tudo que foi feito, nada deu jeito, nada resolveu. Moribundo significa que a menina estava à beira da morte, em estado terminal, estava para morrer. E o pai dessa menina, tendo a única filha, ele, naquela angústia de coração, ele pensa, eu não posso deixar minha filha morrer, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele então vai até Jesus, ele decide ir até Jesus. Ele já sabia quem era Jesus, ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, ele já certamente sabia dos milagres que Jesus havia feito, leproso curado, cego enxergando, paralítico andando, homem com mão mirrada sendo curado, um monte de milagre. É então que dentro dele a esperança vem. Eu vou até Jesus, eu vou buscar Jesus, porque aquilo que a medicina não resolveu, o que o remédio não resolveu, Jesus tem poder para resolver e ele vai. Quando ele vai, diz o versículo 22, que imediatamente ele se prostra aos pés de Jesus. E essa atitude fala muito. Essa atitude diz muita coisa. Primeiro, porque todo judeu conhece a lei de Moisés. Ele era fariseu, ele ensinava a palavra, ele conhecia a palavra. E Deus, na lei de Moisés, deixou claro que o povo dele não deveria dobrar o joelho diante de imagem de escultura, diante de ninguém, somente diante do Deus Todo-Poderoso. Então o fato do Jairo chegar e se prostrar diante de Jesus, já está dizendo algo, ele já está deixando claro, eu acredito que o Senhor é Deus, eu acredito, Jesus, que o Senhor não é só um homem, é o Messias, é o Todo-Poderoso, é Deus na terra. Então a atitude dele já demonstra a sua fé. Ele acredita que Jesus é Deus. Em segundo lugar, o texto diz no versículo 23 que ele rogou muito. Ele pediu, ele insistiu. Naquela multidão, certamente, tinha gente que também estava precisando da ajuda de Deus, do favor do Senhor, de cura, de libertação, do agir sobrenatural do Senhor Jesus. Só que o Jairo viu a multidão e ele não se amedrontou nem recuou. Ele foi até Jesus, eu vou insistir. Pode ter muita gente, mas eu vou falar com ele, eu não vou desistir. Porque, amados, era a única filha dele. Que pai que não sonha em ver a filha crescer? Eu tenho também uma filha com 12 anos de idade. Você sabe que a minha mais velha, a primogênita, né? Tem a Gabriela de 12, o João com 6, o Israel com 4. E eu creio, se Jesus não voltar antes, né, chegará o dia que eu vou vê-la terminar a escola, terminar a faculdade, dançar com ela no baile de 15 anos, no baile de formatura e chegar aos netos, se assim o Senhor permitir, né? Isso todo pai, toda mãe espera, almeja, não é verdade? Só que este homem aqui está vendo tudo isso ir por água abaixo. A menina está à beira da morte. Mas dentro dele ele tem uma certeza, eu vou insistir, porque Jesus vai lá, ele vai tocar a mão nela, ela vai ser sarada, essa história vai mudar. Então ele insiste, ele persevera. Queridos, o problema de muita gente é que não insiste, é que não persevera. Ora uma vez não alcançou a vitória, desanima. Ora duas não alcançou a vitória, desiste, recua. Diga para a pessoa que está do teu lado, você tem que perseverar, meu irmão. Você tem que continuar orando, você tem que continuar buscando, você tem que continuar perseverando. Ele então roga, ele então insiste, ele então persevera, até que Jesus diz, eu vou com você. E começou a ir, e eles estão indo, estão caminhando em direção aonde a menina está. No meio do caminho, um outro fato vai acontecer. Jesus está indo cercado de uma multidão e de repente o Senhor, no meio da caminhada, da ida, ele para de caminhar e pergunta, quem me tocou? Diz o Evangelho de Lucas, capítulo 8, que relata a mesma situação, Pedro vai dizer, Senhor, todo mundo te toca, a multidão te aperta e te toca. Como o Senhor pergunta quem me tocou? E Jesus disse,
alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Ele sabe quem é, ele sabe quem foi, mas ele quer que a pessoa se mostre, fale, se apresente. É então que uma mulher vai dizer: fui eu. Há 12 anos eu padeço de um mal, há 12 anos que eu sangro, há 12 anos um fluxo de sangue contínuo não cessa, mas eu acreditei, coloquei no meu coração que se eu viesse ao Senhor, se eu tocasse na sua veste, eu seria sarada, e eu vim, e eu toquei, e eu estou curada. Quando Jesus vê a fé daquela mulher, a perseverança, a determinação dela, o Senhor diz a ela, Marcos 5,34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Olha só, a mulher foi curada, 12 anos sofrendo, 12 anos. Então, quando Jesus está ainda falando, Jairo vai receber a pior notícia da sua vida. Versículo seguinte, 35. Estando ele ainda falando, o Senhor Jesus, chegaram alguns do principal da sinagoga. Só pare e pense comigo por um instante. Tem alguém aqui com sinceridade que é um pouquinho só ansioso? Um pouquinho só um pouquinho. Ô pastor, não sou um pouquinho não, só é muito. Imagine você sendo Jairo. Imagine você indo com Jesus, dentro do seu coração com uma convicção: minha filha pode estar doente à beira da morte, mas Jesus vai lá e ela vai ser curada. Aí de repente Jesus está conversando com a mulher. Você acha que o Jairo estava preocupado com a mulher ou com a filha dele que estava lá doente? Com sinceridade, quando a gente está passando um problema, a gente não olha para o problema do outro, nós olhamos para o nosso. Quando nós estamos enfrentando um problema, o problema mais grave é o nosso. O que a gente quer que resolva primeiro é o de quem? Do outro? É o nosso. Imagine o Jairo lá angustiado: Senhor, vamos embora, deixa essa mulher, ela já foi curada, vamos lá, minha filha está doente, ela está para morrer, vamos lá. Dali a pouco a notícia chega. E olha a notícia, versículo 35. A quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Imagine ele até então com fé, até então com esperança, até então acreditando: Jesus opera milagre, Ele é Deus, Ele tem poder, Ele vai curar. Mas dali a pouco chega alguém, a Bíblia não diz quem. Será que eram parentes, amigos, vizinhos? Chega alguém, e alguém que traz uma notícia pesada, dolorida. Quando aquela notícia chega aos ouvidos de Jairo, ele desmorona, o coração é dilacerado. O natural é os filhos enterrarem os pais, e não o contrário, ainda mais uma criança, 12 anos de idade, única filha, não tinha outra, a única. Então, por dentro, ele está com o coração sangrando. Não tenho dúvida que as lágrimas caíram, o choro veio, não é? Tem gente que perdeu familiares, não é? E nesses dias, nos últimos meses, que até hoje chora, é verdade ou não é? Perdeu marido, perdeu esposa, perdeu filho, não é? Às vezes, gente que conviveu durante anos, décadas. Esse daqui está perdendo uma criança de 12 anos. Não tenho dúvidas, o choro veio. A esperança se esvaiu. A fé foi soterrada por aquela notícia. E mais, quem dá a notícia dá um checkmate. Pare de incomodar Jesus. A notícia é tão pesada no sentido de dizer: não tem mais jeito. Acabou. Acabou, se conforme. Aceite, não tem mais jeito. Quando Jesus ouve essas palavras, o semblante de Jairo muda na hora. Até então esperançoso, até então cheio de fé, mas na hora que a notícia chegou, o semblante desmoronou. É então que Jesus olha para ele. E Jesus vai dizer algo que é muito forte, você tem que guardar no seu coração. Versículo 36. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não tenha medo não, Jairo, continua acreditando. Não tenha medo, Jairo, sou eu que estou com você. Não tenha medo, Jairo, eu não tenho poder só para curar, eu tenho poder para ressuscitar, eu tenho poder para operar maravilha. Continua acreditando, continua nessa fé, não desiste.
O nosso problema é que muitas vezes nós olhamos para uma situação e pensamos como esses que trouxeram a notícia, não tem mais jeito. Olhamos para uma situação e pensamos, esse casamento tem mais jeito não, é só divórcio. Essa doença não tem mais jeito não, já pode encomendar o caixão. Essa situação não tem mais jeito, vou morrer endividado. Essa depressão me pegou, não sai mais dessa. A situação chegou, não vai mudar. Vai mudar, meu irmão, continue acreditando, não tenha medo não. O que o Senhor está dizendo aqui a Jairo, ele já havia dito diversas vezes antes. O Senhor disse a Abraão, não temas, creia. Ele disse a Isaac, não temas, creia. Ele disse a Jacó, não temas, creia. Ele disse a Moisés, ele disse a Josué, ele disse a todo o povo dele. Vamos ler o que ele mesmo disse. Isaías 41, ele disse para nós, para mim, para você, creia nisso. Isaías, capítulo 41, versículo de número 10. Olha o que diz aqui. Isaías 41. Talvez você esteja como Jairo, pensando, não tem mais jeito, a notícia está trágica, a situação está difícil. Isaías 41, 10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 14, não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, não tema, porque o Senhor está contigo, não tema, porque o Senhor te esforça, o Senhor te ajuda, não pense em desistir, não pense em desanimar, não pense em recuar, não pense em retroceder, mas creia, essa depressão será vencida, essa angústia será vencida, essa luta será vencida, essa vitória vai chegar, porque o Senhor é contigo. Creia, creia, guarda essa palavra no seu coração. Quando eu tenho certeza de que Deus está comigo, eu não tenho medo de nada, não tenho medo nem de morrer. Salmo 23, talvez seja o mais conhecido de toda a Bíblia. É necessário termos convicção, Deus está comigo, Deus me ajuda, Deus me sustenta. Não há ninguém no mundo inteiro mais interessado no nosso bem-estar, em nos abençoar, do que Deus. Salmo 23, versículo 4. Vou ler o 3 em diante. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Por quê? Porque eu tenho capacidade? Porque eu sou forte, imbatível? Porque eu sou grande? Porque eu seja algo? É isso que o salmista está dizendo? Eu não vou temer mal algum? Por quê? Porque o Senhor está comigo e o Senhor está contigo, meu irmão. Você pode estar no vale da sombra da morte, você pode estar atravessando uma doença, uma luta no casamento, uma depressão, uma dificuldade financeira, pode estar atravessando um deserto. Deus está contigo para te abençoar. Ele não desiste, Ele te sustenta, Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te abençoa. Creia nisso. É o que Jesus está dizendo a Jairo. Volte lá comigo, Marcos capítulo 5. O Senhor Jesus deixa claro a ele, não temas, crê somente. Dependendo da sua tradução, vai estar escrito, não tenha medo, continue acreditando. O nosso problema é que muitas vezes nós pensamos em desistir. Eu vou desistir do casamento. Eu vou desistir da vida, eu vou desistir de ir para a igreja, eu vou desistir de orar, eu vou desistir da campanha, eu vou desistir de tudo, eu vou desistir do trabalho. Não desista não, meu irmão, não recue, continue acreditando. Você tem contigo um Deus que é vivo, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que faz milagre. Para Deus operar, é necessário continuar acreditando. Jairo está mostrando até aqui que ele teve fé, ele teve esperança. Quando ele pensou em cair, a mão poderosa do Senhor o levantou. Quando a sua alma foi soterrada de tristeza, a voz poderosa do Senhor o levantou, porque a palavra dele é viva, a palavra dele é poderosa, a palavra dele traz refrigério à nossa alma. E creia, ele está trazendo refrigério à tua alma nessa noite. A tristeza, a angústia, a ansiedade não vão dominar o teu coração, mas é o refrigério, é a paz, é a alegria do Senhor que vão te fortalecer. Jairo quis cair, mas a força do Senhor o levantou. Jesus deixa claro, continua acreditando, estou contigo, vou na tua casa, não vou parar por aqui, não vou desistir. É então que Jairo se levanta,
com fé, acreditando. Ele poderia ter dito, não, Senhor, realmente essa turma aí está certa, acabou, não precisa mais se incomodar não, até aqui eu sei, eu vi a sua disposição em vir, em querer ir à minha casa, mas a turma disse aí, não tem mais jeito. Ele se conformou com isso? Não, ele falou, é verdade, eu vou continuar crendo, vamos lá na minha casa, o Senhor vai fazer um milagre, o Senhor é poderoso, e ele foi. Voltou aí Marcos 5, versículo 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Até aqui. A menina tinha morrido. Nessa casa, certamente, estava a mãe da menina, familiares, muito provavelmente, amigos, vizinhos, todos chorando, desconsolados, porque a menina havia morrido. O choro tomou conta, além de choro, o texto diz que estava em prantos, o sofrimento era grande, o sofrimento era intenso, o choro dominava. Querido, querida, saiba de uma coisa, talvez você esteja chorando muito hoje, mas saiba de uma coisa, o choro dura a noite, a alegria vem pela manhã, Deus já preparou a vitória, o choro não vai continuar não, a alegria chegará. Quando Jesus entra então naquela casa que estava em choro, estava em alvoroço, o Senhor diz, a menina está morta não, ela está só dormindo. Quando ouviram isso, o choro virou zombaria, virou chacota, começaram a zombar de Jesus. Está maluco? Está doido? Como que a menina está dormindo? Ela está morta, nós vimos que ela está morta, testificamos que ela está morta, coração parou, tudo parou, ela morreu. Esse camarada está maluco, ô Jairo? Aquela turma lá não tinha a mesma fé do Jairo. O Jairo acreditou, Jesus vai entrar na minha casa e vai mudar essa história. Às vezes tem gente na tua casa que não tem a mesma fé que você. Às vezes tem gente na tua casa que faz como aqueles mensageiros lá, acabou, para que você vai na igreja? Para que você vai no culto? Você vai orar para quê? Você vai fazer campanha para quê? Isso não tem mais jeito não. Você vai dar ouvidos à voz deles? Ou vai fazer como Jairo, eu vou levar Jesus para minha casa, eu vou continuar acreditando, Jesus é poderoso, Ele vai mudar essa história. A turma começa a zombar de Jesus. Porque para Jesus, compreenda, Ele é o autor da vida, a morte não tem poder sobre Ele. O que Ele está dizendo é, de maneira clara, como Ele disse lá com Lázaro, lembra do episódio do Lázaro? Ele recebe a notícia, ele já sabia. Ele diz aos discípulos, o nosso amigo Lázaro está dormindo, eu vou lá despertar do sono. Depois você lê João 11. E os discípulos dizem, se está dormindo, está seguro. Na cabeça dos discípulos é o sono natural. Mas Jesus diz claramente, Lázaro está morto. Aqui é a mesma coisa. A menina está morta de fato. Mas para Jesus, ressuscitar um defunto é a mesma coisa de você chamar alguém que está dormindo para acordar, porque Ele tem poder para ressuscitar defunto, Ele tem poder para operar milagre. Aqueles não criam, mas o pai da menina acreditava. Jesus então pede para todo mundo ficar distante, chama ao quarto o pai e a mãe da menina e 3 discípulos, o Pedro, o Tiago e o João. O Senhor vai à cama da menina, onde ela está acamada. Não diz a Bíblia quanto tempo, dias, semanas, meses talvez, mas o Senhor vai à cama da menina. O Senhor toca na mão dela, versículo 41, onde começamos a mensagem. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus pegou na mão da menina e liberou a palavra, e a palavra dele é viva, a palavra dele é poderosa, a palavra dele não volta vazia. A menina que estava morta se levantou e o milagre aconteceu. Tome posse dessa palavra, aquilo que estava morto vai ressuscitar, aquilo que era derrota vai virar vitória, aquilo que é luta vai virar testemunho, glória, e você vai glorificar o nome dele. Quem crê, diga glória a Deus. A menina se levanta, mas ela não se levanta enferma,
Ela não se levanta doente. Jesus não só ressuscitou, mas restabeleceu a plena saúde. Na hora que ele liberou a palavra, logo a menina se levantou, logo ela se levanta e ela anda. O Senhor não fez só um milagre de cura, como Jairo foi lá no início pedir, ele fez além, ele ressuscitou a filha dele, ele curou, a menina está viva, a menina está com saúde. Jesus fez além do que ele pediu ou pensou, e eu profetizo que ele vai fazer na tua vida também, muito mais além do que você pediu ou pensou, para que o nome dele seja glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus, aplaude e glorifique ele por isso, porque ele é vivo, ele é poderoso. Não desanime nem desista, não tenha medo, creia, persevere, vai valer a pena. Se coloque de pé, por gentileza, se coloque de pé. O milagre foi maravilhoso, foi extraordinário. O Jairo foi em busca de uma cura. O Senhor ressuscitou a menina com o corpo já curado, sem doença, sem nada, saudável. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a luta? A palavra de Deus deixa claro, tudo é possível ao que crê. Nós não podemos deixar de crer. Nós temos que perseverar. Os problemas da vida não são maiores que o nosso Deus. Aliás, o problema fica desse tamaninho diante do Todo-Poderoso. Agora é necessário compreender, se não tivermos problemas, como é que a nossa fé será exercitada? Se não enfrentarmos adversidades, como é que o nome do Senhor será glorificado na nossa vida? Se não tivermos aflições, como teremos testemunho para contar? Então eu não posso olhar o problema e pensar como aqueles que deram a mensagem disseram: não importune mais o mestre, acabou, não tem mais jeito. Não, eu vou continuar clamando, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, a vitória vai chegar, o meu Deus é comigo, Ele me esforça, Ele me sustenta, Ele me ajuda. Nós temos que fazer a nossa parte, porque o milagre é o Senhor que faz. Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar nesse problema, Ele vai mudar a sua história, Ele vai operar na tua vida. E agora nós vamos rogar, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque às vezes, quando estamos enfrentando um problema, vem logo o inimigo da nossa alma ao pé do ouvido dizendo: cadê Deus? Te deixou. Cadê Deus? Te abandonou. Você diz que é de Deus, mas cadê Ele? Por que você está passando por essa depressão? Você diz que é de Deus, mas por que você está enfrentando esse problema no casamento? Você diz que é de Deus, mas por que está desempregado? Cadê Deus na tua vida? Meu irmão, Deus continua no controle de tudo. E tenha certeza, Ele não está só lá no alto e sublime trono, Ele também está aqui, Ele também está aí no teu coração, Ele também está aqui no nosso meio, porque a palavra dEle é promessa dEle e Ele cumpre o que Ele fala. E nós vamos orar agora. E Ele vai trazer refrigério à tua alma. Você não vai desistir, não. Talvez você esteja como Jairo quando recebeu aquela trágica notícia: pastor, meu coração está dilacerado, o sofrimento tomou conta, a angústia está demais. Mas essa palavra que você ouviu já te renovou, já te fortaleceu, e o Espírito Santo que está aqui em nosso meio vai te levantar e vai te segurar com a destra poderosa dele, e você vai testemunhar a vitória em nome do Senhor Jesus.